A paz do Senhor, professores, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Deise, sou a comentarista da revista para jovens neste trimestre e congrego no Jardim do Estádio. Chegamos à última lição, a lição 13. Passamos aí por uma jornada a respeito de oração, aprendendo sobre um estilo de vida proposto pelo Senhor Jesus na oração do Pai Nosso. Foram aí lições muito ricas a respeito desta prática importante da vida cristã, que é a oração. Para começarmos essa última lição, não diferente, quero fazer duas sugestões. A primeira sugestão pode ser uma atividade para realizarmos na própria aula, no domingo pela manhã. Que tal um momento de compartilharmos orações respondidas? Falamos ao longo do trimestre a respeito de como falarmos com Deus e o quanto o Senhor também fala conosco nos momentos de oração. Então, acho muito válido, nessa última aula, compartilharmos uns com os outros a respeito de orações que o Senhor nos respondeu. Nos respondeu com algum milagre, com algum conselho, com algum direcionamento, né? Com alguma cura, com algum momento ali de esclarecimento e revelação da palavra. Então, compartilharmos orações respondidas nesta última lição pode ser muito encorajador, motivador, para que os nossos alunos continuem orando sempre e orando mais, fazendo um link assim com o título da nossa última lição. Então vejam se no próximo domingo vocês conseguem reservar alguns minutos para dar aos nossos alunos a oportunidade de testemunharem orações respondidas. Uma outra atividade que quero sugerir está ligada à nossa própria revista. Na página 65, há aqui um caça-palavras, em que nós vamos encontrar alguns verbos ligados ao que nós aprendemos no decorrer deste trimestre. Pode ser uma atividade a ser realizada no decorrer da semana. Podemos propor para eles, nos nossos grupos de WhatsApp, para que eles preencham esse caça-palavras e tragam com as respostas no domingo pela manhã. E quem trouxer pode ganhar um chocolate, por exemplo. Por que não? Então, pode ser aí, se a galera é um pouco mais competitiva ou que gosta de ganhar um doce, pode ser aí também uma atividade válida de interação, mas principalmente uma oportunidade para que durante a semana que antecede a aula, eles parem um momento para olhar para a revista, ler a revista e assim ter contato com o conteúdo da nossa lição 13. Então, é aí também uma outra dica, uma outra sugestão. Aproveitem o caça-palavras, seja na semana que antecede ou mesmo ali no momento da aula no domingo de manhã, para que seja aí também um momento de revisão do que eles devem aprender. Tem 4 palavras, né? 3 são um verbo. Então, usem e aproveitem esse caça-palavras para interagir com os alunos. E nós citamos aqui a questão de revisão. Sim, a lição 13 com o título Ore, ore sempre, ore mais, tem o objetivo de revisar tudo o que nós aprendemos ao longo deste trimestre. Vocês vão perceber que os títulos, os subtítulos e os textos bíblicos são diferentes do que nós já aprendemos até então. Mas ainda assim, todo o conteúdo permeia todos os princípios que nós aprendemos no decorrer do trimestre. Então sim, vai ser também um momento de revisarmos tudo o que aprendemos nas outras 12 lições.
ok? Então, vamos lá, vamos começar. Temos um texto-chave em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um versículo muito curtinho, mas resume tudo o que nós aprendemos. Aqui nós colocamos na versão NVI e está escrito assim: orem continuamente. Temos também os textos da leitura bíblica, que vão dar base ao nosso último tópico da lição. Então, são trechos aqui no livro de Neemias, no livro de Daniel e também no Evangelho de Mateus. Na introdução, nós citamos aqui o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o 17, que está no texto-chave. Nós citamos aqui uma explicação, um comentário de Matthew Henry, né, a respeito desse versículo. Ele fala que quando o versículo diz que nós devemos orar sem cessar, ou como na NVI, orar continuamente, significa que a ideia não é que devemos fazer qualquer coisa além de orar. Na verdade, significa que nada daquilo que fazemos deve impedir a oração no seu devido tempo. Então, o que ele está querendo dizer é: a oração não deve nos ocupar o tempo todo a ponto de nós não termos tempo de fazer qualquer outra coisa. Mas, na verdade, as outras coisas não devem nos atrapalhar de orar. Então, ele diz assim: a oração deve ajudar a fomentar e não impedir todas as coisas que nós fazemos. Então, a oração deve ser, na verdade, um agente motivador para tudo aquilo que fazemos. E aí estamos falando de muitos aspectos da nossa vida, né? Então, orar sem cessar significa que em todos os momentos, em todos os assuntos, para todas as circunstâncias que vamos vivenciar, para tudo cabe ali a prática da oração. Cabe essa prática de estarmos conectados com o Senhor, por meio de expressar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ansiedades. Então, falar com Deus é necessário e importante em todos os momentos, seja qual for a circunstância ou o assunto. E é importante frisarmos que chegarmos nessa lição 13 aqui é também só um começo, né? É um final que, na verdade, é só um começo, porque citamos aqui que o assunto não foi resumido aqui, né? Na verdade, a Bíblia fala de oração em outros aspectos, né? Com muitos exemplos. Então, a oração que nós citamos aqui nesta revista não tem o conteúdo que citamos aqui não tem o objetivo de esgotar o assunto, pelo contrário, né? Pode ser aí apenas o início de muitos outros estudos de cada um de nós a respeito de oração. Poderíamos aprofundar muitos outros aspectos, como intercessão, como inclusive aspectos da própria oração do Pai Nosso, né? Quando o Senhor Jesus fala de Deus no plural, né? O Pai Nosso. Então, olha só, mesmo na oração do Pai Nosso, não esgotamos todo o assunto, né? Não falamos tudo, não teria como caber em 13 lições, porque a palavra do nosso Deus é muito rica, muito ampla. Então, que seja aqui essa 13ª lição um pontapé para
continuarmos estudando, para continuarmos nos atentando à prática da oração, a necessidade e a importância de falarmos com Deus e também de ouvi-lo em todos os momentos da nossa vida. Sendo a lição 13 uma lição de revisão, vamos então usar um argumento de Tim Keller para que possamos aqui sistematizar tudo o que aprendemos nas outras 12 lições. Timothy Keller, no livro que nós citamos nas referências bibliográficas, separou aqui a oração em 3 formas que estão ligadas a 3 direções. E aí ele coloca que a oração, ela aponta para cima, para dentro e para fora. Então vamos usar essas 3 formas, essas 3 direções sugeridas aqui por Timothy Keller para fazer essa revisão nessa última lição. A primeira direção que ele sugere e aponta para nós é que a oração ela é direcionada para cima. O que isso significa? Estamos falando da oração como adoração, como louvor e ações de graças. Então, a oração é aquele momento em que adoramos o nosso Deus. Por quê? Porque louvar vem em primeiro lugar. Então, já estamos revisando, por exemplo, o que aprendemos no início da oração do Pai Nosso, em que santificamos o Senhor, exaltamos o seu reino e reconhecemos a sua vontade sobre a nossa. Então, o louvor vem em primeiro lugar. E por quê? Então, tem 2 pontos importantes aqui para que nos baseemos, né? E possamos aqui argumentar com os nossos alunos do porquê as nossas orações devem começar com adoração. Por quê? Porque é necessário e importante reconhecermos o Senhor e todas as suas virtudes, o seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua soberania, a sua bondade, o seu amor. Reconhecer o nosso Deus e as suas virtudes é necessário para que possamos chegar à presença do Senhor. Porque isso também vai produzir em nós um coração que depende. Então, o reconhecimento de quem Deus nos leva também à dependência dele. Porque quando reconhecemos o seu poder, a sua misericórdia, a sua soberania, a sua longanimidade, né, a sua generosidade para conosco, então nós passamos a depender dele. Porque sabemos que podemos confiar nele, né? Então, vejam aí que reconhecer e enaltecer o nosso Deus e todas as suas virtudes é importante porque nos leva à dependência e coloca em nós um coração confiante de quem o Senhor é e de tudo o que ele faz. Outro ponto importante do porquê louvar ao Senhor nas nossas orações vem em primeiro lugar é porque também, por meio de engrandecermos o Senhor e reconhecê-lo, nós também contemplamos a sua beleza. Também é uma forma de contemplarmos a majestade do nosso Deus, a sua santidade, a sua magnificência. Então, contemplarmos a beleza de Deus também nos leva a desfrutá-la e também nos leva a nos envolver com ela. Então, quando engrandecemos o nosso Deus, estamos também espiritualmente sendo cheios da sua vida em abundância, porque a sua palavra, a sua presença, o reconhecimento de quem ele vai também enchendo as nossas vidas da sua beleza, da sua graça, da sua presença. E isso então vai nos levar a desfrutar das virtudes do Senhor e também vai nos envolvendo com as suas virtudes.
Então, esse momento de adoração é também um momento de contemplação do nosso Deus. E então já não somos os mesmos, porque somos transformados ao ver então com os olhos da fé a grandeza do nosso Deus. Por esses dois pontos, a oração deve começar com louvor, com ações de graças. O segundo ponto que colocamos aqui é que as nossas orações devem ser direcionadas também para dentro. E o que isso significa? É um momento aí de autoexame e confissão. Então, temos aí duas faces da mesma moeda. Colocamos aqui que confessar, né, esse momento de autoexame, de confissão, é também o senso profundo dos nossos pecados, é a consciência das nossas falhas, das nossas fraquezas, de todos os nossos defeitos, de tudo aquilo que nos faz transgredir a santidade de Deus e os seus mandamentos. Então, precisamos, por meio desse autoexame, ter conosco um senso profundo dos nossos pecados, das nossas falhas. Enquanto que também esse momento de autoexame e confissão vai aí fortalecendo em nós a convicção do amor de Deus. Porque é nisso que consiste o fato do Espírito Santo nos trazer a consciência os nossos pecados. O inimigo vem para nos acusar, para usar os nossos pecados para o objetivo de nos matar, né? De nos diminuir, de tirar de nós a vida que o Senhor nos deu. Mas o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados para que nós possamos, inclusive, também estar mais certos do amor de Deus. Porque o Senhor nos fala sobre os nossos pecados com o intuito de nos gerar vida, pureza, santidade, o perdão de Deus, né? Atrelado aí à consciência e ao convencimento dos nossos pecados, é que faz com que esses momentos, ainda que sejam amargos, né? Aquele momento de confissão em que nós precisamos verbalizar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, ainda que sejam momentos amargos, em que há certa culpa, certa vergonha, mas também são aí momentos que produzem alegria, porque o Senhor não nos deixa prostrados na culpa e na vergonha. Na verdade, Ele nos alegra com a convicção do seu perdão, do seu amor. Então, nós podemos sim estar conscientes com o senso do nosso pecado e ao mesmo tempo convictos do amor de Deus. Ainda que pequemos, o Senhor tem o poder e tem a vontade, né, amorosa de nos perdoar, nos transformar, nos purificar desses pecados. É interesse do Senhor nos transformar e criar em nós o caráter de Cristo. Então, percebam aí que orar e confessar as nossas falhas, colocamos aqui na revista, é um exercício amargo, mas produz em nós um efeito de alegria, de transformação, de purificação. E aí colocamos aqui que quanto mais sabemos que somos perdoados, mais nos arrependemos. Quanto mais rápido crescemos e mudamos, mais profunda é nossa humildade e alegria. Então percebam que, ainda que passemos pelo desconforto de nos depararmos, né, com um coração sincero e humilde, com os nossos próprios pecados, nós podemos chegar ao conforto do perdão, do amor e da transformação que o nosso Deus produz em nós.
Olha só que bênção e quão importante é também confessarmos os nossos pecados. E está muito ligado ao momento de louvor e ações de graças. Porque é natural que, diante da grandeza do nosso Deus, nós também obtemos a consciência mais sensível sobre a nossa pequenez, das nossas falhas, né? A consciência dos nossos defeitos. Então, é natural que, quando reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos também o quão pequenos nós somos. E isso deve nos levar não a fugir da presença de Deus. Pelo contrário, deve nos motivar a estar mais perto dele, porque ele nos ama, nos perdoa e quer nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Vamos então, assim, chegando à terceira direção, que é a direção de orar para fora. Estamos falando aí de súplica e intercessão. Estamos falando das nossas necessidades, né? Necessidades aqui da vida cotidiana que nos afeta externamente. E estamos falando também das necessidades dos outros. Então, estamos falando também de interceder pelas pessoas. Então, estamos aqui orando para fora, falando com Deus sobre os nossos pedidos de ajuda. E quando oramos pelas nossas necessidades ou pelas necessidades das pessoas, devemos ter aí a certeza de 2 resultados. O primeiro é que Deus trará soluções e respostas de acordo com a sua vontade e de acordo com a sua sabedoria. E o Senhor também nos dará paz e sossego, para que possamos, inclusive, aguardar com paciência as suas respostas e as suas soluções. Então, orarmos a respeito das nossas ansiedades e também das necessidades das outras pessoas, nos leva aí à certeza desses 2 resultados. O Senhor solucionará ou responderá e o Senhor também nos dará paz e sossego. É uma bênção, não é? Essa convicção de que todas as nossas orações o Senhor terá aí solução e resposta para nós. E é sobre essa convicção que nós vamos falar no terceiro tópico, em que comentamos aí a respeito do significado da palavra amém. Não é por coincidência que nós citamos o significado da palavra amém exatamente na última lição desse trimestre. É um argumento, né, uma ideia de Martinho Lutero, também no livro que citamos nas referências bibliográficas. Lutero coloca aí a palavra amém como uma expressão de fé. Por quê? Porque a palavra amém significa, além de que assim seja, significa também verdadeiramente ou com toda certeza. Quando terminamos as nossas orações, temos aí por costume usar a palavra amém. Mas se colocarmos o significado, vamos entender exatamente o que Martinho Lutero quis dizer. Se terminarmos as nossas orações e usarmos a expressão com toda certeza, ou então que assim seja, percebam o quanto isso é uma expressão de fé, o quão estamos confirmando, né? O quão estamos expressando convicção de que o Senhor ouviu e nos trará respostas e soluções. É sobre isso que Lutero fala a respeito do uso da palavra amém. Não é apenas uma expressão ou um jargão, não. Na verdade, a convicção de que as nossas orações estão sendo ouvidas, estão sendo consideradas pelo nosso Senhor. Então, o amém é uma expressão de fé. E aí estamos falando também
da importância da fé para a prática da oração. Então a fé, ela é indispensável. E aí precisamos fazer o contraponto, né? Se a fé é indispensável, sobre o que estamos combatendo, né? Então, qual que é o oposto da fé? Citamos aqui. O oposto da fé é a dúvida, que é esse empecilho que nos faz oscilar, né? Que nos torna instáveis. Então, Martinho Lutero, inclusive, cita aqui 2 exemplos sobre o que significa as nossas dúvidas, né? Como nós podemos comparar a forma como Deus interpreta as nossas dúvidas. E ele cita 2 exemplos, 2 comportamentos bem corriqueiros e até engraçados para exemplificar, para ironizar o quanto Deus se incomoda com as nossas dúvidas. O primeiro, as nossas dúvidas são comparadas a alguém que está tentando pegar alguma coisa, mas que está com as mãos inquietas. Então, pensem só que nós precisamos entregar um presente para alguém e essa pessoa, ao invés de estender as mãos com calma para receber esse presente, ela fica inquieta e não para com as mãos, está sempre ocupada com as mãos, pegando outras coisas. Essa pessoa nunca tem as mãos estendidas e quietas para receber o que precisa receber. Então vejam aí que essas mãos inquietas são o exemplo das nossas dúvidas. É como se também, né, Deus estivesse sempre aguardando as nossas mãos quietas, as mãos que creem, que dependem, que esperam para que Ele possa nos entregar as respostas e o atendimento, né, as soluções das nossas orações. É um ótimo exemplo, né? Lutero também fala a respeito de uma brincadeira de mau gosto, né? O incômodo de Deus a respeito das nossas dúvidas é como alguém que está ouvindo aí uma brincadeira de mau gosto, quando alguém, né, que nos pede alguma coisa e ao final de nos pedir um favor, já fala, mas você não vai fazer. Mas você não vai me atender. Então, essa brincadeira de mau gosto, né, Martinho Lutero coloca, é comparado às nossas dúvidas. Porque muitas vezes nós fazemos isso, né? Acabamos as nossas orações, mas internamente já pensamos, mas será? Mas será? Será que Deus ouviu? Mas acho que Deus não deve ter ouvido. Mas eu acho que Deus não vai fazer isso não. Então, Lutero faz esse comparativo do nosso comportamento uns com os outros em relação às nossas orações diante de Deus. Percebam o quanto é incômodo, né? Nós ouvirmos de outras pessoas que elas não confiam de que vamos fazer o favor que elas nos pediram. Esse mesmo incômodo é o incômodo de Deus com as nossas dúvidas. Nós oramos, falamos a Ele o que precisamos e o que esperamos dele, mas ao final já a incredulidade grita nos nossos corações e nós titubeamos, né? Mas acho que Deus não vai fazer. Mas acho que Deus não ouviu. Então, percebam aí que são 2 comportamentos que exemplificam essa instabilidade das nossas dúvidas, essa oscilação que nós temos nos momentos de oração. É sobre isso que Martinho Lutero comenta e nós precisamos nos atentar e nos atentar também na nossa aula para que os nossos jovens tenham essa convicção de que o amém é uma expressão de fé, da convicção de que o nosso Deus ouve,
atende com soluções, com respostas de acordo com a sua vontade. Então precisamos ter as mãos quietas. E o que são essas mãos quietas? A nossa fé, a nossa esperança, a nossa paciência, a nossa dependência, a nossa confiança para com Deus. Essas são as mãos quietas que o Senhor espera de nós para nos entregar aquilo que Ele quer fazer ou falar diante das nossas orações. E precisamos também, ao final das nossas orações, não contradizer, não duvidar, não desconfiar do Deus que nos escutou e que considerou cada uma das nossas petições. Amém? Então, que as nossas orações sejam cheias de fé, porque como colocamos aqui na lição, quem se prepara para orar deve examinar-se e sondar-se para saber se acredita ou duvida que vai ser atendido. Uma bela provocação, né? Martinho Lutero tinha essa capacidade de nos dar uns chacoalhões de vez em quando. E tudo isso o Senhor quer construir em nós, essa fé, essa confiança, né? Essa oração que engrandece, que confessa e que suplica, porque Ele quer fazer de nós seus filhos, né? E quer nos ensinar a orar como filhos. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico da lição. Nesse último tópico, começamos aí com uma frase de Spurgeon, que é muito legal, inclusive. Ele diz assim: não há homem de Deus se não houver oração, porque a oração transforma o homem em homem de Deus. Olha só, a oração é que faz a diferença entre aqueles que são ou não são homens e mulheres de Deus. Então, precisamos ver a oração como algo importante, fundamental para a nossa vida espiritual. Então, por isso que nós colocamos aqui, ore como um filho de Deus, porque os filhos de Deus são caracterizados pela prática da oração, pela prática da comunicação constante com o Senhor. São caracterizados pela dependência, pela confiança do nosso Deus. Então, vamos aí a alguns exemplos. Citamos aqui, como comentamos aí a respeito da leitura bíblica, citamos 3 exemplos. Os 2 primeiros são aí Daniel e Neemias. Citamos vários versículos de Neemias, apontando aí Neemias como um homem que orava em momentos distintos, né? Seja ali num clamor, numa oração fervorosa, pedindo auxílio, proteção e inclusive perdão pelos pecados do povo. Então, no decorrer do livro de Neemias, nós percebemos que Neemias era um homem de oração. E em momentos distintos ele orou e Deus atendeu com soluções e respostas. A Bíblia também nos ensina a respeito de Daniel. Daniel também é um belo exemplo de oração. É um belo exemplo, inclusive, de constância na oração. Ainda que ele foi impedido por um decreto, né, do rei, ele mesmo assim continuou a sua rotina de se comunicar com o Senhor. Então, apesar do decreto, tal rotina não foi abalada. Daniel é um belo exemplo desse orem continuamente, né? Neemias também, orando continuamente. Na verdade, as tarefas que eles tinham não impediam que eles tivessem uma vida de oração. Pelo contrário, as suas vidas de oração é que sustentavam todas as suas práticas, toda a sua vida, toda a sua rotina. E em tudo,
eles prosperavam, apesar dos desafios e apesar dos problemas. Então, citamos aqui 2 exemplos bíblicos, Neemias e Daniel. Mas aqui eu sugiro, professores, fazermos uma pausa. O próximo exemplo será o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de chegarmos ao exemplo do Senhor Jesus, que tal abrirmos a oportunidade para os nossos alunos para que eles citem outros exemplos de homens e mulheres de Deus na Bíblia, para que possamos assim trazer à memória esses exemplos, não apenas das orações desses servos e servas do Senhor, mas também os exemplos de como o Senhor respondeu cada um deles. Então, temos aí diversos exemplos. Temos Elias, temos Ana, né? Temos os próprios apóstolos ali em Atos também. Então, existem muitos exemplos da palavra do Senhor de homens e mulheres que oraram e tiveram resposta do nosso Deus. É uma ótima oportunidade para abrir espaço para que eles compartilhem outros exemplos, além de Daniel e Neemias, de pessoas que oravam e foram respondidas. Acho que pode ser aí um bom exercício, né, para nossa aula aqui. E aí, então, nós chegaremos ao último exemplo, que é o maior de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é de se admirar que o Filho de Deus também orava. Sim, o Senhor Jesus tinha a prática da oração, não apenas em momentos públicos, mas também em momentos particulares. Temos e citamos aqui na revista situações em que Jesus sozinho se retirava para a oração. Eram os seus momentos ali de intimidade com Deus. Apesar de ser o todo-poderoso Filho de Deus, ele também era homem e servo do Senhor. E como servo, ele também dependia e confiava em Deus. Por isso ele também orava. Então, a trajetória de Jesus, citamos aqui, nos mostra que uma vida de oração é característica essencial para todo filho de Deus. Afinal de contas, se Jesus precisava e se dedicava à oração, quanto mais nós precisamos, então, de manter uma vida de comunhão e comunicação constante com o nosso Deus. Então, finalizamos assim a 13ª lição e todo este trimestre tendo como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo e tendo aqui a oração como uma característica essencial para todo filho de Deus. Então, vejam aí que ao longo das 12 lições estamos falando de características, de um estilo de vida que os filhos de Deus devem viver. E esse estilo de vida começa e acontece por meio de uma vida de oração. Então, queridos professores, vamos pensar aqui na frase, na última frase que colocamos na conclusão, para que possa ser assim a frase-chave para levarmos no coração no final deste trimestre. A oração é, ao mesmo tempo, responsabilidade e privilégio. Usufrua deste estilo de vida. Essa é a mensagem que nós devemos enfatizar para os nossos alunos no domingo pela manhã, ao final deste trimestre. A oração é uma responsabilidade, porque somos filhos e dependentes de Deus e temos como mandamento honrá-lo como Deus, mas é também um privilégio, porque Ele nos ama, Ele nos perdoa e Ele se importa conosco. E é por isso que Ele está à disposição para nos ouvir e nos atender. Então a oração é responsabilidade, é privilégio, então nós precisamos, devemos, não podemos desperdiçar
essa bênção, esse estilo de vida pertinho do Senhor, esse estilo de vida que é essa conexão constante com o nosso Deus. Amém? Quero agradecer todos vocês que nos acompanharam nesses 13 vídeos, nesses 13 conteúdos, tanto no YouTube quanto no Spotify. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Logo mais iniciamos o 4º trimestre desse ano com um tema muito legal também, Apocalipse, um projeto de discipulado. Dessa vez com o Victor Romão. Temos certeza que será novamente um trimestre rico de aprendizado a respeito da palavra do Senhor. Aproveitem também o próximo trimestre. Fiquem com Deus, aproveitem a última aula com seus alunos, usufruam desse estilo de vida que é a oração, ouvir e falar com o nosso Deus. Fiquem com o Senhor e até uma próxima!